irmã Hilda iria assumir a presidência da República no lugar de Jair Bolsonaro. Então ela, que passava as madrugadas e os dias orando, dando voltas no QG, como nos muros de Jericó, né? Com essa Bíblia aqui, com essa arma aqui, com essa escopeta aqui, com esse urutu debaixo do braço, com essa R15, não, aliás é uma ABS de 66 tiros, essa aqui, está debaixo do braço dela. Em havendo o golpe, Jair Bolsonaro não estava mais no Brasil, seria a irmã Hilda assumir a presidência da República. Ela é um símbolo dessa luta, por isso ela está conosco aqui. E eu gostaria que Vossa Excelência a colocasse sentada aí à frente também, porque ela é um símbolo dessa nossa luta pela verdade. Ok, amigos, 7h17, vou começar pelo Joanilson Rodrigues pedindo os comentários dele. A palavra é sua, Joanilson. Olha, essa questão de Israel e Palestina, ela é muito antiga e complexa. Então, Gentile, eu queria me ater a algumas coisas que eu levantei da nossa mídia brasileira com relação a esse assunto, para deixar bem claro o viés da mídia brasileira no posicionamento a definições básicas, né? Então, por exemplo, o Globo, ele publicou assim: combatentes do Hamas invadem 22 cidades. Então, para o Globo, esses homens não são terroristas, porque o que é o terror? É você, armado, entrar em uma cidade, uma cidadela pequena de pessoas pacíficas, desarmadas, e sair matando pessoas. Alguns tiveram que lutar pelas suas vidas e ficaram sitiados durante horas e horas em esconderijos ou no momento em que terroristas do Hamas estavam dentro de suas casas. Centenas de pessoas foram assassinadas. Bebês, crianças, famílias inteiras, vidas ceifadas, a sangue frio para sempre. Centenas foram raptados, avós e avós, crianças, bebês, sermos pais, familiares inteiras. Pro Hamas eles sempre ganham. Se ele mata um israelense civil, eles comemoram nas ruas com felizes, não importa se é criança, se é mulher. Eles pegaram agora, todo mundo vê as imagens de uma senhora idosa com Alzheimer sendo sequestrada. Podia sequestrar uma senhora. Que machão, hein? Que machão esse cara, né? Foi lá e sequestrou uma senhora. Meninas num show de dança, festival de música, sendo felizes, sendo mortas, estupradas. Teve um casal que começou a escutar o tiroteio, viu o que estava acontecendo numa cidadezinha que fica a 1 quilômetro da fronteira com Gaza. Deu tempo deles pegarem os 2 bebês, esconder no porão de casa. E aí eles foram mortos a tiros e os bebês ficaram 14 horas sozinhos até serem encontrados no resgate. Então esses bebês vão crescer. Essas pessoas não têm limite. Isso para eles é ponto de vitória. Eles, legal, matamos israelense, pontos para nós. Quando Israel matar os palestinos de volta e aparecer nas telas de TV, que todo mundo vai assistir, e começar os jornalistas a falar: Israel malvadão, Israel desproporcional, olha só, exagerou. Quando começar esse papinho, aí o Hamas ganhou também de novo, porque ele se coloca como uma vítima. E aí eu consegui ouvir tudo que a policial falava. Ela estava do meu lado. Eu tenho certeza que ela estava do lado de fora. Eu consegui ouvir tudo. Ela falando pelo rádio, eles atirando. E aí foi quando eu entendi e eu ouvi o terrorista do meu lado, do lado de fora, matando a policial, atirando pra cima e gritando Allahu Akbar sem parar. E atirava. A gente não sabia se eram 2, 3 ou 50. Foram muitos tiros e então nesse momento a gente está debaixo do carro sendo fuzilado por terroristas do Hamas, todas as janelas do carro explodidas, os pneus estourando, e a minha cabeça estava a 20 centímetros do pneu e eu vi a bala explodindo o pneu. Nesse momento eu mandei um áudio para minha mãe falando que eu estava no meio de um tiroteio, que eu não achava que eu ia sair daquela situação. Falei que eu amava ela e que, sabe, eu não sabia o que ia acontecer. No posicionamento a definições básicas, né? Então, por exemplo, o Globo, ele publicou assim: combatentes do Hamas invadem 22 cidades. Então, para o Globo, esses homens não são terroristas, porque o que é o terror?
É você, armado, entrar em uma cidade, uma cidadela pequena de pessoas pacíficas, desarmadas, e sair matando pessoas, né? Que nunca te fizeram nenhum mal. Então, é um verdadeiro absurdo. E aí, por exemplo, eu peguei uma notícia do dia 9 de janeiro desse ano, e o mesmo Globo diz assim: como os terroristas que invadiram o Planalto, STF e Congresso serão identificados pela PF, né? No dia 11, o Globo escreveu assim: atos terroristas, os 11 pontos para entender tudo desde o 8 de janeiro. Eu já falei aqui sobre a Lei 13.260, que é a lei antiterrorismo, que define o que é terrorismo. E pessoas desarmadas, com Bíblia, com bandeirolas, orando, não são terroristas. Agora o Jornal Nacional, Jantária, no dia 7 agora, para falar das notícias sobre o que está acontecendo em Israel, colocou assim: o grupo extremista Hamas também não chamou de terroristas. A Folha de São Paulo, um pequeno compilado que eu fiz, também chamou combatentes do Hamas, do dia 7 agora, fazem massacres e mantêm reféns no sul de Israel. E já a mesma Folha de São Paulo, no dia 11 de janeiro, escreveu um texto intitulado As Faces do Terrorismo. O terrorista costumava ser uma figura sombria no imaginário popular até a invasão da Praça dos Três Poderes no último domingo. E aí eu peguei também uma nota do governo brasileiro, né, publicada agora no dia 7. O governo brasileiro condena a série de bombardeios e ataques terrestres, provocando morte na faixa de Gaza, com pelo menos 20 cidadãos israelenses, mais de 500 feridos. E aí o governo fala assim, ao reiterar que não há justificativa para o recurso da violência, sobretudo contra civis. O governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção para evitar a escalada da situação. Olha a desproporção. O 247, como parte da imprensa, vivem afirmando que é falso que o Hamas parabenizou Lula pelas eleições. Eles tomaram um strike lá no Twitter. E o Twitter escreveu assim que é notícia falsa, porque o Hamas parabenizou sim o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Tem notícias do próprio Hamas, do R7, do Correio do Povo, Último Segundo, IG, mostrando essa parabenização, né? E a gente sabe que o PT apoiou o Hamas já no passado, né, mandando dinheiro, e aí você vai falar assim, não, eu busquei e encontrei que não foi para o Hamas, foi para a autoridade palestina, que é quase a mesma coisa. E aí muita gente vai falar, não, a autoridade palestina é uma coisa e o Hamas é outra. Mas Desde a fundação, destruir Israel, matar o máximo de civis, acabar com Israel é o grande objetivo do Hamas. Isso está no estatuto deles, né, inclusive? Está no estatuto deles. Está disponível para qualquer pessoa que quiser. Você consulta na internet e vê na hora. O objetivo número 1 do Hamas é destruir Israel, assim como na Declaração de Independência de Israel, está lá estender a mão de paz para os vizinhos. Vai passando o tempo. No ano de 2005, Israel se retira da faixa de Gaza. Então, vamos entender, existe o país Israel, existem dois territórios onde moram os palestinos. A Cisjordânia, que é no centro do lado direito de Israel, e a faixa de Gaza, uma pequena região de cerca de 40 quilômetros por 5, depende do lugar, 5 a 10 quilômetros, a faixa de Gaza. E em 2006, Israel se retira em 2005, 2006, se não me engano, ou 2007, o Hamas dá um golpe de Estado em 2006. Ele vence uma eleição em 2005 e dá um golpe de Estado em 2006, mata os seus opositores do lado mais moderado e instaura um regime ditatorial na faixa de Gaza. E de lá para cá, já estamos falando de quase 20 anos em que o Hamas governa a faixa de Gaza. Ele recebe bilhões de dólares de ajuda da Arábia Saudita, do Catar, do Irã especialmente. E o que ele faz com essa ajuda militar, com essa ajuda financeira? Ele constrói estradas, hospitais, ele constrói infraestrutura para começar a governar Gaza e melhorar a vida das pessoas, transformar Gaza num porto, num lugar turístico. É um lugar lindo, Gaza, no mar Mediterrâneo. Não, ele constrói mísseis, túneis, armas e a cada 2, 3 anos lança um ataque sobre Israel. E esse financiamento muitas vezes ele vem como forma de ajuda humanitária, né? A desculpa, o apelo para que você envie esse dinheiro para
para a Palestina é Exatamente. ajuda porque humanitária e acaba virando munição. Cimento pode ser feito para um hospital, mas você pode fazer túneis também, como os que foram usados agora para atacar Israel. Tubos e conexões podem fazer encanamento, mas pode fazer mísseis caseiros. Então o Hamas ele monta quase uma base militar gigante, doutrinando as crianças, treinando elas para o ódio, e com um único objetivo: matar o máximo de israelenses, fazer Israel inevitavelmente reagir para proteger seus cidadãos, aumentar as mortes palestinas, estimular o ódio e assim criar um círculo vicioso que faz com que eles permaneçam no poder. Então, Como se você falasse assim, olha, dentro das favelas do Rio de Janeiro, tem comunidades, amigos de bairro ali, que não é a mesma coisa que os traficantes, é verdade. Mas algumas delas é muito difícil você identificar o que é uma coisa, o que é outra, onde termina o poder de um e começa o poder do outro. A esquerda brasileira tem apoiado reiteradamente o Hamas, que inclusive é apoiado pelo Irã, né? Nós sabemos que o Irã, desde que o governo Lula entrou, atracou um navio de guerra aqui, que está sendo uma discussão, inclusive, nos Estados Unidos, entre republicanos e democratas. Como disse, no começo do ano, o Lula permitiu que esses navios de guerra do Irã atracassem no Rio de Janeiro. Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government led by Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. É que cobram uma posição do governo Biden quanto a isso. O Irã é um país que não tolera a existência do Estado de Israel. A Palestina também não tolera a existência do Estado de Israel. Você encontra vídeos de doutrinação de crianças dizendo, né, morte aos judeus, morte ao Estado de Israel. Nós não queremos a existência deles. E aí muita gente vai dizer assim, nossa, é desproporcional muitas vezes a reação. Mas olha só, é uma história longa. E para terminar, Jantária, porque são muitos detalhes, né? Mas eu lembro a nossa audiência de um fato terrível que nós do esporte jamais esqueceremos, sobre a Olimpíada de 1972 em Munique, quando um grupo terrorista invadiu a Vila Olímpia e matou 11 atletas israelenses. Né? Isso ficou manchado na história da humanidade. Isso se chama covardia, isso sim é terrorismo. Por isso que nos indigna muito, sabe, quando a imprensa brasileira compara as senhoras, né, patriotas com Bíblia na mão, orando pelo Brasil, né, no dia 8 de janeiro, a esses terroristas, dizendo que é a mesma coisa, que só uma pessoa com um problema mental ou moral muito grave, incapaz de discernir a realidade, vai comparar uma coisa com a outra, Jantário.